Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, do versículo 51 ao versículo 58. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei à minha carne, cada dado para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão vive para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a nossa igreja vem celebrar com alegria, reunidos, a solenidade de corpo e sangue de Cristo. Nos tempos antigos, Deus alimentou o povo no deserto com o maná. Hoje, alimenta-nos com o pão vivo descido do céu. Seu próprio Filho, Jesus, nos deixa a Eucaristia com esta finalidade: tornar-nos um com Ele, comunhão e assimilação. Jesus em nós em Jesus. Esse aqui é o comentário, que faz na Santa Missa, o comentarista, na abertura. E o que a reflexão da nossa liturgia diária também fala, Ele vai dizer assim: a comunhão do corpo e sangue de Cristo cria uma união vital da comunidade celebrante. Para a gente começar a compreender, lá em Atos dos Apóstolos, quando você vê Paulo, a segunda leitura de hoje, Paulo vai falar isso. Não é verdadeiramente o corpo de Jesus, não é verdadeiramente o sangue de Jesus. É a segunda leitura hoje, vai dizer para nós, que está ali em 1 Coríntios 10, 16 e 17. Paulo chama atenção ali da comunidade. Não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Então aqui, meu irmão, desde a época lá dos nossos queridos irmãos apóstolos, dando continuidade ali ao que Jesus pediu, fazer isso em memória de mim. Essa memória de mim, a gente reavivar toda a Santa Missa, o momento da crucificação, onde que Jesus se doa por nós. Então ali é o Calvário, nós vivemos ali na Santa Missa esse momento onde que nós vivenciamos Jesus se entregando por nós, e desde a Santa Ceia, onde que ele deseja ardentemente aquele momento, que nós comungamos ele. Então quando nós comungamos o Senhor, ele está em nós e nós nele. Então ali, meu irmão, é verdadeiramente o pão, é o corpo e o sangue de Jesus. Então aquele pão é verdadeiramente o corpo. E justamente isso, por isso que nós temos hoje a solenidade onde que o Corpus Christi, que é o corpo de Cristo. Por quê? Teve um padre na época que ele duvidou no coração dele. Lógico, ele não saiu falando, não é, eu duvido, mas ele duvidou. E ele fez uma oração assim, conversando com Deus, falando, Senhor, aumenta a minha fé para que eu creia. Quando ele sai dessa oração, que ele vai até outra comunidade mais pequena, ele vai celebrar a missa lá. Quando ele ergue o corpo e o sangue de Jesus, o pão ali se transforma em sangue. Então aquela Eucaristia sai pingando sangue. E ele corre, e o lugar onde que ele saiu, que foi pingando sangue depois, faz toda a vistoria, era o corpo, era o sangue de Jesus. Então assim, irmãos, e ali a partir daquele momento, ali veio o Papa, veio ver o que tinha acontecido, confirmou a igreja. A igreja está aí para isso, irmão, para que não tenha dúvida de que você fala assim, não, mas isso foi uma mentira, era sangue de alguma outra pessoa. Não, foi confirmado, é chamado, é presenciado, é averiguado. Então assim, a igreja em si, ela não vai fazer uma mentira ou vai deixar que alguém minta. Ela vai pesquisar, ela vai
a profundidade. E ali, meu irmão, é confirmado, era o sangue mesmo, conforme ali nós temos o sangue do Senhor lá no tempo dos antigos, né, que tem guardado ali as roupas que Jesus usou, que foi limpado ali o rosto de Jesus. Então, a igreja tem tudo isso guardado no depósito da fé, dentro da Santa Igreja, o hábito, né, que Jesus usou, os tecidos que foram tocados em Jesus. Então, era o mesmo sangue. Queridos irmãos, a Igreja de Cristo, ela vem trazer para nós essa confirmação diante da nossa fé, vem trazer o amparo, né, o alicerce, como diz a palavra do Senhor, não é sobre uma areia movediça, é o alicerce, a Igreja de Cristo. A Igreja Católica Apostólica Romana não é uma igreja fundada por homens, foi fundada por Jesus. Então, quando você vê igrejas fundadas por homens dizendo que não é o corpo e o sangue, como a gente vê desprezando, né, irmãos? Hoje pessoas desprezam, às vezes tiram sarro, que não é o corpo e o sangue de Jesus. Tivemos misericórdia, né? Misericórdia, por quê? Não adianta você discutir, mas você tem que entender, ali é o corpo e o sangue, porque a palavra diz aqui. Irmãos, eu fui tentar escrever aqui, onde que diz aqui, que eu vou dizer aqui hoje, para nós colocar o nosso título hoje. Eu fui escrevendo, cada momento assim, era único a palavra. Então a palavra de hoje, ela é transformadora. Ela é para que você compreenda aqui, como diz assim, ó. Em verdade, verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, que Jesus dizendo, não beberdes o sangue, não tereis vida em vós. Depois ele diz assim, porque a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Eu ia colocar esse título também. Depois vem assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, quando você vai adentrando em cada versículo aqui hoje dessa palavra, não tem como você fugir que Jesus está afirmando que é o corpo dele, é o sangue dele. Só que aí, irmãos, vai de nós, né? Vai da tua fé, de você acreditar que ali naquele momento a Santa Eucaristia é o corpo, é o sangue de Jesus. Como que eu sei disso? Quando você não leva a sério. Quando você vai e comunga em pecado mortal. Quando você vai e comunga, ninguém está vendo que eu pequei. Eu vou lá. Tem pessoas, irmãos, eu falo assim porque eu já vivi isso. Quando eu era solteiro, eu estava amigado com a minha esposa. Então, como assim? Eu tinha relação sexual quando eu era solteiro, eu participava da fila da comunhão. Eu não estava nem aí, porque perante os homens ali, eu estava em beleza, mas perante Deus não. Então, Paulo diz, quem come ou bebe o sangue de Jesus em estado de pecado, você comunga a sua própria condenação. Então, assim, a gente tem que entender que não é para status de homens que eu vou entrar numa fila de comunhão, para dizer que eu estou comungando. É você com Deus, é a comunhão perfeita com Ele. Então, se você estiver em pecado mortal, não comungue. Mas se você estiver na graça, confessado, ali preparado, foi ali, viveu a Santa Missa, viveu aquele momento, glória a Deus, irmão. É a comunhão perfeita, porque você está nele e Ele está em você. Porque o nosso Senhor, nós somos pecadores? Somos. Mas nós preparamos aquele momento ali para a melhor maneira a casa está limpa para o Senhor. E neste momento Ele vai fazer morada ali conosco. E por isso, irmão, a necessidade da gente estar em comunhão com o Senhor. Essa comunhão todos os dias vigiando, todos os dias orando, todos os dias pedindo a graça. E eu vivo isso na minha vida. Eu quero dar testemunho da minha vida. Porque assim, quando eu cometo pecado mortal, eu corro confessar. Eu não quero ausência de Deus. Isso se chama temor a Deus. É um dom do Espírito Santo, temor. Porque quando você teme, não é que você tem medo de Deus, você tem medo do inferno. Não. O temor de uma alma que ama a Deus é a ausência deste amor. E quando eu peco e eu quero conviver com o pecado, eu fico ausente do Senhor. Vamos dar um exemplo aqui de Adão e Eva. Quando Adão pecou, o que ele fez? Ele se envergonhou, ele se escondeu. E o pecado faz isso conosco. Nós temos vergonha. Eu não quero confessar porque eu tenho vergonha do sacerdote contar o meu pecado. Irmãos, tem vezes que eu enfrento a minha confissão, eu vou assim, eu choro porque é vergonhoso às vezes o nosso pecado. Eu choro, tem vezes que eu me entristeço, tem vezes assim que me dá desespero, mas eu tenho que enfrentar, eu tenho que ir, porque eu sei que quando eu confesso, sou lavado no sangue de Jesus, e eu retorno essa comunhão com Deus. E aí quando eu comungo, é a comunhão perfeita, Ele está em mim, eu estou nele. Coloca a mão no teu coração e fala assim, Senhor, eu desejo comungá-lo. Desejo comungá-lo ardentemente, Senhor.
para que o Senhor esteja em mim e eu em você. Senhor Jesus, eu quero colocar neste momento todos aqueles que não conseguem comungar porque tem algo que impede. Eu quero colocar neste momento, Senhor, a vida de cada irmão que está sendo impedido. Eu quero colocar também aquelas pessoas que duvidam. Eu quero colocar aquelas pessoas, Senhor, que não querem acreditar. Eu quero colocar aqueles que zombam de Ti, Senhor, como zombaram na cruz. Nós sabemos que vai ter pessoas que zombam. Esses irmãos da palavra, muitos abandonaram Jesus depois. Amanhã nós vamos ver isso com certeza. Muitos que estavam ali foram embora, abandonaram. E Jesus olha para os apóstolos e fala, vocês querem ir também? Ou vocês querem ficar comigo? Sabe, irmãos, muitos discípulos abandonaram, porque como pode dizer que você vai comer e vai beber o sangue dele? Não tem como. Na época eles não compreendiam. Mas hoje nós compreendemos Jesus. Nós queremos aumentar a fé, como disse aquele padre, mas que o Senhor possa nos dar a graça de nós comungarmos em estado de graça. Isso já é uma graça muito grande, nós estarmos ali sem pecado mortal. Já é um estado muito grande que nós ganhamos, Senhor, neste momento, junto com a comunhão eucarística, porque nós se preparamos para o Senhor vir fazer morada em nós. Por isso, Senhor, eu coloco aqueles que não podem. Eu quero colocar aquelas situações que impedem. Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Só me coloca assim, você recebeu um convite para se casar. Não sei se é um homem ou mulher, mas você tinha dúvida no teu coração. Sabe, filho, filha, essa pessoa que te convidou para te casar, ela já te ama, não tenha dúvida do amor dela. Mas o amor dela por Jesus é grande. Então, assim, essa comunhão com você, Deus e a sua esposa, o seu esposo, é uma comunhão perfeita. E com certeza ela está escolhendo algo bom. E se é bom, por que eu não faço? Coisa de Satanás, viu? Satanás, ele quer que você fique, você vai casar na igreja. Eu já ouvi gente dizer assim, casei, acabou meu casamento. Nunca acabou. Se acabou porque você nunca amou. E você estava sendo ali, a presença de Deus, ele transforma. Então, assim, não tem essa de meio termo. Ou vai ou racha, né, meu irmão? Ou você ama ou você não ama. Então, casando é a confirmação, é a presença de Deus e a comunhão eucarística para essa pessoa muito importante. Dê esse presente para essa pessoa que você ama. Não tenha dúvida. Faça ali, irmão, se for preciso, fazer um ano de catequese, de fazer um ano junto com essa pessoa. Se for 6 meses ali, né, para poder casar, não te importes com isso. Fala, Senhor, eu estou aqui, eu vou vencer as barreiras do meu coração, da minha preguiça, do meu comodismo, e dai-nos essa graça. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A frase do dia hoje, eu te amo, Senhor. Eu te amo com todo o meu coração. Eu desejo ardentemente comungá-lo. Que Deus abençoe o nosso dia. Um grande abraço. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai Nosso.